Olá pessoal, bem-vindo a mais um novo vídeo aqui do canal que não tem frequência nenhuma, eu gravo quando dá e às vezes passo meses sem gravar, mas hoje eu tô com um grande amigo meu aqui que mora também aqui no Texas e a razão pela qual eu tô gravando esse vídeo, pessoal, é porque eu não sei o que tá acontecendo, não sei se é a tentativa de saída em massa do Brasil, mas tem muita gente que Uhum. ultimamente vem me adicionando no LinkedIn e tudo mais e pedindo para mim assinar a carta de opinião sobre o trabalho dessas pessoas. Então, para deixar bem claro alguns pontos do meu ponto de vista ético quanto a isso, né? Eu já assinei várias cartas de opinião, de recomendação, mas geralmente, não geralmente, 100% das vezes que eu assino são pessoas que eu já tive algum tipo de projeto juntos, que eu tenho algum conhecimento sobre a pessoa. Porque no final das contas eu estou colocando meu nome nessa carta. Então, do ponto de vista ético, eu não vou escrever uma carta para Uhum. alguém que eu acabei de conhecer ou ter uma conexão no LinkedIn. Por mais que essa conexão seja uma conexão de que faz um ano, eu não conheço aquela pessoa do ponto de vista de fazer uma recomendação para ela. A não ser que a gente tenha algum tipo de trabalho em comum. Não tem como eu simplesmente vou revisar aqui o teu perfil e te dar uma recomendação. Mas eu nem sei sobre esse processo. Muito. Né? Por isso que eu chamei aqui o Ayrton, que ele inclusive tem um serviço que ele faz de mentoria para esse tipo de coisa e tal. E ele pode falar mais sobre isso. Então, Ayrton, manda bala aí. Tá bom. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ninguém sabe quando é que vão estar Seja assistindo lá mesmo, onde né? você. É, exatamente. Nem de onde você está assistindo, mas enfim. Obrigado aí, Yuri, pelo convite, a oportunidade aqui de esclarecer essa possibilidade, né, para profissionais qualificados aqui nos Estados Unidos e para o público aí do teu canal dar alguns esclarecimentos sobre isso especificamente, né? Esse processo de imigração que você submete ao governo americano, a imigração dos Estados Unidos, né? Ele tem se tornado muito popular nos últimos anos, né? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2016 e através de um processo desses eu obtive o meu green card, né? Hoje sou um profissional que estou no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Autorizado a estar aqui, né? Sou um residente permanente, um green card holder, né? Uma pessoa que possui um green card. Futuramente eu vou pleitear a minha cidadania também, mas a ideia aqui é a gente explicar um pouco sobre como chegar nesse cenário, né? Como obter uma residência permanente, como obter um green card, E, e né? só, e só Existem para interromper um pouquinho aqui, aí, só para também validar o que eu falei, né? Você também recebe claro. várias chamadas de pessoas que você não conhece para assinar, né? Então você acha que o meu Uhum, approach, uhum. né, a minha decisão de não assinar está correta? Não, eu acho que faz todo sentido, cara, porque assim, esse é um documento onde você referencia uma pessoa e esse documento ele vai ser apresentado para o governo dos Estados Unidos, né? Então, primeiramente existe a característica ética do processo, né? Você vai escrever algo sobre alguém que você não teve uma relação próxima, não participou de algum projeto, não trabalhou junto com aquela pessoa, né? Você está corretíssimo nesse cenário, né? E essa carta, ela é juntada a um processo e esse processo é entregue ao governo dos Estados Unidos. Então, é uma coisa muito séria. Então, realmente, você está correto em não aceitar, né? Participar de um documento em que realmente você não consiga agregar valor porque você não teve relação com aquela Exato. pessoa, né? Totalmente adequado, né? Voltando ao tema, então esse é um processo que ele requer
um esforço grande na construção do mesmo, né? Então, o processo, ele se chama EB2, né? EB de Employment Based, né? Opção 2, tá? Com uma característica diferenciada, que é o NIW, que é o National Interest Waiver. O que é isso? Os vistos EB, Employment Based, eles, via de regra, eles são atrelados a um sponsor. O que é o sponsor? É uma empresa que vai submeter o processo para fornecer para você, como profissional e funcionário dessa empresa, né, uma residência permanente, um green card, tá? Porque a empresa se interessa que você esteja no quadro de funcionário dela aqui nos Estados Unidos, então ela precisa prover essa possibilidade de você estar aqui legalmente, né? Então, o EB2 é uma opção, né? O governo dos Estados Unidos entende que esse processo ele pode não ser adequado e pode ser lento e burocrático, né? Quando você necessita de um sponsor, quando você necessita de uma empresa, né? Então, o que foi que aconteceu? Ela deu a possibilidade de fazer um waiver dessa necessidade, de existir um contratante, né? Um sponsor, uma oferta de trabalho, para que você trabalhe aqui nos Estados Unidos através desse sponsor, né? E com isso também remover a necessidade de você passar por um processo chamado Labor Certification, que é um processo burocrático, lento, complexo e que não atende todas as características para todo o tipo de profissão, de aplicante, né, para essa possibilidade. Então, quando a imigração dos Estados Unidos, chama USCIS, ela dá essa possibilidade, ela reduz um pouco a complexidade e bastante o tempo em se obter esse green card através desse processo, né? Então, voltando só um pouquinho, se você aplica para um EB2 através de um sponsor, você vai ter camadas, fases a mais a percorrer durante esse processo. Se você qualifica para o National Interest Waiver, são removidas algumas camadas e aí diminui um pouco a complexidade e torna o processo um pouco mais rápido, tá? De qualquer forma, hoje esse processo, ele, para ser finalizado, para você estar apto a entrar nos Estados Unidos com um visto de imigrante e logo em seguida receber o green card, tipo, semanas depois que você chega nos Estados Unidos e receber o green card, hoje está em torno de 2 anos e meio, 3 anos, alguns são mais rápidos, alguns são mais demorados, tá? Porque é um visto que ele tem uma procura muito grande, né? Inclusive o brasileiro é o terceiro em quantidade de aplicações para esse visto. Só perde para chineses e indianos. Uau. Tá? Então, o que foi que aconteceu? No final de 2023, estabeleceu-se uma espécie de fila, e aí o processo ficou um pouco mais lento, chegando a esses 2 anos e meio, 3. Né? Antes disso, era 1 ano e meio, 2 no máximo, tá? Então, só explicando um pouco sobre esse processo, esse é um processo em que você, primeiro, precisa se qualificar em uma de duas categorias dentro do EB2NW, né? Depois eu vou passar o link para o Yuri, ele vai colocar nos comentários do vídeo aí o link da própria imigração explicando sobre esse visto, tá? Mas existem 2 tipos de subcategoria dentro dele. Uma se chama Advanced Degree, onde um profissional, para você qualificar, você precisa ter um bacharelado com mais 5 anos após o bacharelado de experiência progressiva, né? Então, profissionais que possuem um bacharelado e que já trabalham na área por 5 anos e têm uma experiência progressiva, né? Foram evoluindo na carreira
durante esses 5 anos, eles qualificam para essa subcategoria de Advanced Degree. Tá? A outra subcategoria é uma categoria que se chama Exceptional Ability, ou seja, habilidade excepcional. Né? E aí você tem 6 critérios, onde você precisa atender 3 desses critérios. Tá? Não vou passar por todos, mas o primeiro é demonstrar experiência acadêmica, né? Então, o que acontece? Lembra que eu falei do Advanced Degree? Que você com bacharelado, com mais 5 anos de experiência, né? Às vezes você é um recém-formado, mas já tem experiência na área. Então, você não qualifica para Advanced Degree. Você pode qualificar para o Exceptional Ability. Então, no Exceptional Ability, um dos critérios é possuir uma vida acadêmica. E aí você fornece essa documentação no processo. Outro processo é comprovar 10 anos de experiência na área. Aí no Exceptional Ability, essa experiência, ela pode ocorrer antes e depois da sua vida acadêmica, tá? Então, é a sua experiência total. Então, aquele caso que eu expliquei, se você já acabou de terminar um bacharelado, né? Ou até mesmo um tecnólogo, mas tem pelo menos 10 anos de experiência, você já atende 2 itens, né? E aí são 6 itens que você pode atender, né? Isso cobre para todo tipo de profissão, não é só para a área de IT, não. Tem muito enfermeiro vindo para cá, tem muito dentista, engenheiro, pessoal da área de TI de uma forma geral, qualquer profissão cobre. Inclusive, eu já vi um luthier sendo aprovado. Né? Para quem não sabe o que é um luthier, é um cara que constrói instrumentos musicais. Tá? Então, abre uma possibilidade muito grande aí. Né? E o que é você avaliar? Então, pode você qualificar para uma dessas 2 subcategorias, ou Advanced Degree, ou Exceptional Ability. Né? Você vai ser avaliado em 3 aspectos. Né? O primeiro aspecto é o que você vem acrescentar para os Estados Unidos. Né? Você precisa identificar um problema nos Estados Unidos, esse problema precisa ter importância nacional e mérito substancial, né? E você precisa prover uma solução baseado na sua experiência de carreira, né, para combater esse problema. Né? Você não vai resolver esse problema sozinho, você vai estar oferecendo uma solução para combater esse problema, para minimizar, para mitigar, né, esse tipo de problema que você identificou nos Estados Unidos, que a sua experiência de carreira suporta a entrega da solução que você está oferecendo. Né? Então, nesse primeiro critério, que a gente chama, os critérios a gente chama de prongs. Tá? Então, esse primeiro critério, ele vai avaliar isso. Né? Você vai explicar para o oficial de imigração, né, documentar isso no seu processo, que você identificou um problema, você vai explicar para o oficial esse problema, você vai explicar para o oficial por que esse problema tem importância nacional, qual é a cobertura dele, qual é o tamanho do impacto dele, né? Qual é o benefício para o país Estados Unidos, que a solução desse problema, ou a mitigação, ou a redução, ou o combate a esse problema vai trazer, mostrando para ele que isso tem importância nacional, e qual é o mérito substancial. Digamos que é um problema que causa um prejuízo para uma indústria específica nos Estados Unidos. Vou usar um exemplo de TI aqui. Né? Existe um movimento de migração para a nuvem. Tá? Então, muitas empresas migram para a nuvem. Né? Nem todas seguem metodologias que ajudam, por exemplo, a controlar custos no processo de migração para a nuvem. Tá? E aí, o que acontece? Você migra a sua infraestrutura para a nuvem, mas você tem muito espaço para otimizar
o seu ambiente e reduzir o custo, né, com decisões de arquitetura, de configuração, né, de ajustes nesse ambiente. Estima-se que nos Estados Unidos esse custo seja de 30%, esse prejuízo seja de 30%. Ou seja, se você não otimizar, só simplesmente mover seu ambiente para a nuvem, você vai estar gastando 30% a mais do que você gastaria se você otimizasse esse ambiente. Vamos usar esse termo, tá? Então, isso causa um prejuízo. Ou seja, 30% do seu consumo de nuvem é como se fosse desperdício. E você pode apresentar uma solução para implementar metodologias, né, para o mercado americano, para as empresas que utilizam nuvem hoje nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na verdade, né, buscando reduzir 30% do consumo de nuvem dessas empresas. Com isso, você vai estar reduzindo um desperdício em 30%. Então, isso é um mérito substancial para a solução que você está apresentando, tá? Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério lembra que você está oferecendo uma solução. Você precisa possuir experiência na área para implementar a solução que você está propondo. Então, não é só dizer que eu vou fazer. No segundo critério, né, você vai falar a respeito de você. Por que você é o profissional adequado, com experiência acadêmica e profissional, para implementar essa solução. E aí que entram as cartas de recomendação, as Expert Opinion Letters, né, que são documentos de suporte a essa narrativa. Então, via de regra, as pessoas que escrevem cartas de referência, elas são pessoas que tiveram uma experiência com esse profissional, portanto, elas podem discorrer a respeito dessa experiência, comprovando que essa experiência que esse profissional possui suporta a implementação da solução que ele propôs lá no Prong 1, no critério 1. Tá? Então, isso que você faz. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque, como o Ayrton falou, quando você está assinando essa carta, você tem que ter algum tipo de conhecimento daquela pessoa, entendeu? Para praticamente provar que essa pessoa é capacitada para entregar aquilo que ela está dizendo que vai entregar. E eu entendo que o LinkedIn hoje é uma rede de negócios, de conexões, de networking, mas para vocês que estão planejando esse tipo de visto, fiquem apenas alerta quanto a essa questão, né, do ponto de vista ético. Não é porque você está conectado com a pessoa que aquela pessoa sabe sobre você. Às vezes muitas vezes você aceita uma conexão porque existe uma conexão em comum, porque você está expandindo a sua rede, porque faz parte da mesma indústria e vocês estão trocando informações. Isso é um nível de conexão. Né? Um nível de conexão onde você assina, né, para recomendar alguém é uma outra história. E isso eu estou falando de visto, que é uma coisa seríssima, digamos assim, que você está botando seu nome para o governo americano, né, comprovar que você está fazendo voucher para aquela pessoa. Isso já é um nível seríssimo. Eu já tinha dentro da minha ética profissional de não recomendar pessoas no LinkedIn que eu não conheço. Né? Eu já recebo muita gente falando assim, você pode me recomendar no LinkedIn? A gente trocou 2 mensagens, eu não sei nem quem é você. Não vou recomendar. Não tem jeito, não faz sentido isso. Entendeu? Se você olhar, por exemplo, as pessoas que me recomendaram no LinkedIn, na minha página, são pessoas que trabalharam comigo, pessoas que tiveram projetos comigo, porque é isso que vale. Né? Esse tipo de recomendação a recomendação que vale. Então, mais um alerta, né, do ponto de vista de ética. Quando for pedir recomendação, assegure que essa pessoa que está lhe recomendando é uma pessoa que você trabalhou com ela. Entendeu? Então, só para enfatizar esse ponto. Claro, não. E faz todo sentido, né? Porque no fim do dia, você vai estar assinando um documento e colocando seus dados ali, porque você precisa fornecer e-mail e telefone, né, quando você está assinando essa carta, e esse documento vai ser entregue para o governo americano. Tá? Então,
esses pontos que o Yuri citou são extremamente importantes, né? E essas cartas elas precisam ser balizadas. Então, precisa existir essa experiência, né? Na carta, né, o modelo que a gente usa com os aplicantes é um modelo onde, em um parágrafo, você vai narrar como você teve relação com aquele profissional, né? Você vai dizer, ó, trabalhei com esse profissional na empresa tal, do período tanto até tanto, eu trabalhava na mesma área ou em áreas diferentes, mas trabalhamos em alguns projetos, né, como, por exemplo, esse projeto. E aí a pessoa narra a interação que ele teve com aquele profissional naquele projeto para poder comentar, né, validar a experiência daquele profissional, né? Ele usou a experiência XYZ e obteve um resultado acima do esperado, né, e ajudou a companhia, né, seguindo aquele exemplo que eu usei, a reduzir custos de consumo de nuvem. Então, isso são documentos de suporte para o seu processo, para aquele PRONG 2, para o critério número 2, que é onde você vai demonstrar que você está bem posicionado para ir em frente com o seu projeto, com a sua solução. E me diga uma coisa aí, tá? qual o tipo de serviço que você está oferecendo ultimamente de mentoria? O que é exatamente que compõe o teu serviço hoje em dia? Então, eu dou mentoria para aplicantes de EB2NW da área de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, tá? Então, profissionais dessa área, que é da minha área também, eu também sou um profissional de tecnologia, né, são profissionais onde eu consigo agregar valor, mentorando esses profissionais na construção do processo de migração, né? Então, o documento principal, né, a cover letter ou petição, né, é o documento onde eu vou trabalhar com o profissional para construir esse documento, né, que é esse documento que o oficial vai avaliar. Todos os outros documentos que fazem parte do processo, né, e no final dá um processo de 300, 400, 500, 700 páginas, tá? São documentos de suporte a essa petição, a essa cover letter, né? Então, ele é o documento mais importante do processo. E lá você faz a narrativa para o critério 1, que é onde você oferece uma solução para um problema, para o critério 2, que é esse que a gente acabou de falar, onde você apresenta a sua experiência, né, mostrando que você é capaz de implementar a solução que você ofereceu, e o critério 3, que eu não falei ainda, é um critério onde você explica para o oficial por que é urgente a sua presença nos Estados Unidos para implementar a solução que você ofereceu lá no primeiro critério, né? Por quê? Porque o NIW, ele é um benefício que a US dá para você, né? E você precisa mostrar para a imigração, né, para a USCIS, que você realmente qualifica para esse benefício, para esse waiver, para essa renúncia de solicitar de você uma oferta de emprego e fazer você passar pelo processo de Labor Certification. Então, um exemplo para ilustrar esse critério lembra que eu usei lá o exemplo do consumo de recursos de nuvem? Então, existem estudos que mostram que esse consumo ele vai crescer na medida do tempo. Então, hoje são X bilhões de dólares, daqui a 5 anos vai ser mais, daqui a 10 anos vai ser muito mais. Se existe um desperdício de 30%, obviamente esse desperdício ele vai aumentar, né, no dólar, no valor dólar que vai existir, tá, dentro das companhias. Então, o quanto antes você estiver aqui nos Estados Unidos para colocar em prática a solução que você está oferecendo para reduzir esse desperdício, antes os Estados Unidos vai obter benefício de você enquanto profissional.
Então, esse é um dos argumentos que você utiliza para demonstrar para a imigração que você qualifica para o National Interest Waiver, né? Então, basicamente, são esses 3 critérios, né, onde você é avaliado. E o serviço que eu presto é mentorar, e eu só atendo profissionais da área de STEM, né, porque isso é um side job para mim. Eu tenho a minha carreira, então eu não tenho muito tempo. Então, eu só atendo profissionais onde eu consigo realmente agregar valor substancial no processo de construção da petição deles. Tá? Então, não faço isso para muita gente, faço para muito poucas, né? Mas é um serviço que eu ofereço para profissionais da área de TI que desejam, né, vir para os Estados Unidos, né, dar seguimento à sua carreira, mas agora nos Estados Unidos com uma residência permanente, com um green card, né, da forma legal. Perfeito, cara. Obrigado aí pela explicação. Eu tô colocando aqui também na tela o LinkedIn do Ayrton, se você quiser conectar com ele e pegar mais informações sobre o serviço, vai ficar aí o LinkedIn na tela e também na descrição do vídeo vai ter. Mas eu acho que essa dica é super importante, e agora é vocês realmente trabalharem em cima disso, dentro desses parâmetros que foram expostos aí pelo Ayrton. E se quiser deixar comentário aí no vídeo, pode deixar sobre o assunto. Eu tô vendo que isso tá crescendo bastante, né? Como eu falei, só essa semana eu recebi, acho que 3 pessoas pedindo esse tipo de carta. E infelizmente eu tive que dizer não para as 3, justifiquei o porquê não. E assim, a outra coisa que é importante, né, pessoal, é o seguinte, profissionalismo, né? Porque algumas pessoas levam pro lado pessoal quando você não dá uma recomendação, fica logo com raiva, né? E não deveria ser assim, né? Qualquer pessoa tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não, e dentro das condições de cada pessoa de aceitar ou não escrever uma recomendação. Como eu falei, isso é um assunto muito sério para você escrever para quem você não conhece e não trabalhou. Então, se você recebeu não de mim ou do Ayrton ou de qualquer outra pessoa, não leve para o lado pessoal, entenda, né, e seja profissional o suficiente para entender, né, os parâmetros e a ética de cada um nesse sentido. E essa é a dica final. Obrigado aí pela audiência, e Ayrton, Eu que agradeço. obrigado por tirar parte aí do seu sábado de manhã para gravar o vídeo aí. Nossa, né? É isso aí. Beleza, irmão. Obrigado, tudo de bom. Um abraço, pessoal. Falou, obrigado.